A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, a todo o corpo docente, que Deus vos abençoe. Grato a Deus e a toda a minha liderança por esta rica e linda oportunidade. Estamos aqui para contribuir uma vez mais, apenas com uma pequena porção da palavra de Deus, que com certeza será multiplicada pela vida de todos os renomados professores da nossa sede e do nosso campo. E que nesta linda lição, nesta linda aula, seja semente fértil, capaz de gerar mudança, direção e propósito de vidas. Que Deus nos dê graça para aprender, humildade para crescer e coragem para praticar em nome de Jesus. Contudo, já quero iniciar a nossa aula aplicando aqui os nossos slides para melhor contribuir, corroborar com a aula de todos os professores que estarão assistindo nesse momento, em nome de Jesus. Pois bem, estamos no quarto trimestre, último do ano letivo de 2025. A nossa aula, ela tem como base personagens bíblicos virtuosos e marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. O comentarista desta lição, meus irmãos, é o pastor Valdir Alves de Oliveira, pastor auxiliar na Catedral das Assembleias de Deus, na Beleia, em Brasília, Distrito Federal, que também faz parte do nosso Ministério de Madureira. Nós estamos ministrando esta aula através da classe Maravilha de Sião, que se encontra na Assembleia de Deus, Ministério em Campo Grande, Rio de Janeiro, pastoreadas pelos nossos pastores presidentes, pastor Alessandro Malafaia, pastora Aline Malafaia, a qual temos nosso coordenador, nosso superintendente geral da nossa sede, o evangelista Leonardo Souza. Eu sou o professor José Luiz, estamos aqui para ministrar, pela misericórdia do Senhor, mais uma aula para a glória de Deus. Quero já ressaltar ao corpo docente da nossa sede, que ao decorrer desta lição, nós teremos 3 palavras-chave, que ao que tiver na próximo domingo ministrando a aula, deverão apresentar essas palavras-chave na entrada da nossa sede. Bem, vamos seguindo. Lição 8, estamos na lição 8. Estaremos falando da Abigail. Sabedoria desarma conflitos. Cada mês está sendo abordado um personagem bíblico. E esta lição é de extrema relevância, lição 8, porque estaremos falando para a edificação através da vida e das atitudes extraídas dessa mulher chamada Abigail. Contudo, já queremos entender que o nosso texto áureo dessa lição diz assim em 1 Samuel, capítulo 25, 24, e lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Verdade aplicada. Devemos cultivar, com a ajuda do Espírito Santo, virtudes que nos capacitem a ser agentes apaziguadores em todos os ambientes e situações. Os objetivos da nossa lição são eles: conhecer a história de Abigail, comparar a ingratidão de Nabal e a gratidão de Abigail, e ressaltar que a humildade de Abigail evitou o conflito. Os textos de referência desta lição se encontram em 1 Samuel, capítulo 25, dos versículos de 31
ao 35. Contudo, a gente já pode entrar na introdução, a qual já quero externar com os irmãos a seguinte ideia, que em um mundo marcado por respostas precipitadas, reações emocionais e conflitos cada vez mais frequentes, surge na Bíblia uma mulher que brilhou não por força, nem por posição social, mas por sabedoria, por mansidão e principalmente humildade. Estamos falando, sim, dessa linda personagem chamada Abigail, porque Abigail aparece no cenário com uma voz sensata em meio ao caos provocado pela insensatez do seu marido, de Nabal, e a ira armada de Davi. E já quero fazer a seguinte pergunta, meus irmãos. Quantas guerras poderiam ser evitadas se tivéssemos aqui esses três tipos de ações, sabedoria, mansidão e humildade, ao saber se portar diante das circunstâncias? Por isso, o exemplo de Abigail nos ensina que a verdadeira grandeza não está no título, mas sim no seu caráter. E que um coração humilde e sábio pode mudar destinos, salvar vidas e evitar tragédias. E é isso que nós vamos abordar na aula de hoje. Como propósito de aplicação, nós vamos falar, primeiro, vamos conhecer a história de Abigail. Segundo, vamos comparar essa ingratidão de Nabal com a sabedoria de Abigail. Esses são os objetivos. Mas também ressaltar como humildade evitou um conflito mortal. Amém, meus irmãos? E aqui já vai parte já para o primeiro tópico, onde vai fazer no seu tema a história de Abigail. Quem foi Abigail, meus irmãos? Quem foi Abigail? Quero já trazer aqui no seu contexto, tá, a origem desse nome, Abigail. Tá? Abigail vem do hebraico antigo, e Abigail, no hebraico, se chama Avigail, tá? Que tem um significado, ou três significados. Meu pai é alegria, a alegria do pai, ou aquela que traz alegria. Ou seja, Abigail foi uma mulher israelita, mencionada no Antigo Testamento, especialmente aqui, abordado na Bíblia, no capítulo 25 de 1 Samuel. Tá? E ela é conhecida por sua sabedoria, pela sua humildade. A sua história vai dizer da sua prudência e capacidade de evitar um massacre. O nome de Abigail é ressaltado na Bíblia dessa forma, tá? Porque acaba se tornando um dos grandes exemplos femininos de virtude e discernimento das Escrituras, ou nas Escrituras, melhor dizendo. Tá? E a gente precisa também compreender aqui, dentro da sua vida, a sua genealogia. Mas antes de eu entrar nesse ponto, eu já quero estar aplicando a primeira palavra-chave, que se chama sabedoria. Primeira palavra-chave, sabedoria, meus irmãos. Pois sim, a história de Abigail, a sua genealogia. Vamos entender melhor aqui. A Bíblia não registra a genealogia detalhada de Abigail. Mas, ou seja, não temos os nomes dos seus pais, seus familiares em si, avós ou tribo específica. Tá? A Bíblia não nos dá essa informação. Mas alguns pontos é importante a gente ressaltar que tem como a gente extrair, biblicamente falando. E a gente afirma, e pode afirmar, sim, através da palavra, que Abigail ela era uma israelita, porque ela vivia em Maom e sua casa ficava em Carmelo, na região da Judéia, onde tem como base o versículo, capítulo 25, 2 e 3 de 1 Samuel. Isso nos dá esse detalhe. E ela era israelita. Tá? Segundo, seu primeiro marido, tá? Nabal, era descendente de Calebe. Tá? A Bíblia diz, Nabal era da casa de Calebe. Afirma aí, ó, 1 Samuel 25, 3. Então, isso significa que Abigail, por casamento, fazia parte da linhagem
calebita, um clã muito respeitado de Judá. E após a morte de Nabal, tornou-se, sim, a esposa de Davi, entrando para a família real. Olha só que interessante. Tá? E qual era a sua posição de uma forma ampla e geral? Vamos entender aqui. Primeiro, inicialmente, ela era a esposa de um homem rico, de um rico proprietário de terras, chamado Nabal, que era esse homem. Tá? A Bíblia vai ressaltar que ele era muito rico, com milhares de ovelhas e cabras, influente na região e na Judéia. Abigail, então, portanto, tinha posição social de prestígio, meus irmãos. Abigail tinha posição, mas vivia com um homem que era imprudente. Segundo ponto aqui, a gente pode detalhar, após a morte de Nabal, depois ela se tornou esposa de Davi, aí ela se torna parte da família real, uma das esposas do ungido rei de Israel e mãe de um príncipe. Isso a coloca entre as mulheres de maior influência em Israel no período do reino de Davi, ou seja, ela já era influente, mas ela se tornou mais ainda com o casamento com Davi, tá bom? Só para a gente entender quem era Abigail. E já partimos aqui para o primeiro subtópico. Subtópico 1.1. Abigail era humilde. Quando Abigail se lança aos pés de Davi, tá? Ela não está se humilhando por fraqueza. É importante a gente detalhar isso. Por quê? Porque ela está exercendo inteligência emocional e espiritual, irmãos. Porque na cultura hebraica, esse gesto representa reverência e respeito, não inferioridade permanente. Ou seja, a gente vai ver aqui a humildade de Abigail, tá? Porque uma pessoa, mesmo tendo uma posição, ela usa de humildade e reverência. Olha só que coisa linda, tá? É importante a gente compreender isso. E lá vai mais uma pergunta. Porque quantas vezes evitamos conflitos simplesmente porque estamos dispostos a nos humilhar? Tá? Porque quando nos humilhamos, deixamos o orgulho de lado e abrimos espaço para Deus agir, transformando conflitos em oportunidades de paz e principalmente de crescimento. Eu acho interessante isso aqui porque quando ela pratica isso, ela assumiu uma culpa que não era dela. Um ato profundamente redentor, tá? Que faz a gente apontar para a postura de Cristo, que assumiu nossas culpas, irmãos. Olha, aqui a gente já traz até uma forma cristocêntrica através da atitude de humildade de Abigail. E me permita aqui trazer 3 coisas que se conquista com humildade. 3 coisas que se conquista com humildade. Tome nota sobre isso. Primeiro, paz nos relacionamentos. Por quê? A humildade evita discussões desnecessárias, diminui tensões e abre portas para a reconciliação. Tá? Segundo, favor diante de Deus e das pessoas. A Bíblia diz que Deus exalta o humilde. Pessoas humildes atraem confiança, respeito e boas oportunidades. Terceiro, sabedoria para tomar decisões certas. Isso é importante ressaltar, porque a humildade nos torna ensináveis, tá? Dispostos a ouvir e capazes de agir com equilíbrio, irmãos, evitando erros movidos pelo orgulho. Oh, glória a Deus! Subtópico 2.2. Abigail era mansa. Tá? A mansidão, meus irmãos, de uma forma bíblica, não é passividade, entenda isso. A mansidão bíblica, ela não é passividade, mas força sob controle. Tá? É importante a gente frisar isso, porque Abigail se aproxima de um guerreiro furioso que era Davi, e vinha com sangue nos olhos, permita falar dessa forma, tá? Mas mesmo assim ela fala com equilíbrio,
sem medo, sem agressão e principalmente sem arrogância, meus irmãos. Por quê? Ela reconhece a autoridade de Davi, ela sabe quem era Davi, mas também aponta o caminho da honra e da justiça. Teve, sim, mansidão, ela teve o equilíbrio emocional, tá? E aqui eu já quero trazer três formas de alcançar mansidão. Três formas de como alcançar essa mansidão. A primeira, submeter o coração ao Espírito Santo. Ninguém toma a postura de Abigail se não tiver o Espírito Santo o auxiliando, ou nos auxiliando, meus irmãos, que é aquele que derrama sobre nós a sua graça e os dons de mansidão, temperança. Tá? Então, primeiro, submeter o coração do Espírito Santo. A mansidão é sim o fruto do Espírito. Paulo vai detalhar isso em Gálatas capítulo 5, 22 e 23. Tá? Porque quanto mais nos rendemos a Deus em oração e comunhão, mais ele transforma as nossas reações. Segundo, praticar o autocontrole nas situações difíceis. Isso é importantíssimo. Porque a mansidão nasce quando aprendemos a responder e não reagir. Respirar, pensar e orar antes de falar molda o espírito manso. Isso é importante a gente aplicar dessa maneira, tá? E terceiro, tá? Como alcançar a mansidão? Terceiro, cultivar a humildade e reconhecer nossas limitações. Quem entende que depende de Deus e não tem todas as respostas, evita explosões, evita orgulho, evita a agressividade. E se torna mais manso com o próximo, meus irmãos. Oh, glória! Subtópico 1.3. Abigail era pacificadora. Vamos entender isso aqui melhor, meus irmãos. Por quê? Abigail atribuiu a Deus a intervenção naquele encontro que ela teve com Davi. Tá? Reconhecendo que o Senhor estava impedindo um banho de sangue. E o seu papel, o papel de Abigail, de pacificadora, é tão forte, que Jesus ecoa esse princípio em Mateus capítulo 5, versículo 9, meus irmãos. Tá? E já vem mais uma pergunta, é importante fazer essa pergunta. Se Deus nos coloca como pacificadores, por que tantas vezes escolhemos incendiar em vez de acalmar? Isso é algo particular, isso é algo pessoal que eu deixo para os irmãos levar essa reflexão para a vida e para a aula. Tá? E aqui eu quero deixar duas citações, abordo como vozes da história. Tá? Primeiro é Matthew Henry, que ele vai dizer que Abigail, com sua prudência, evitou um pecado em Davi e uma destruição em sua casa. E John Wesley também vai mencionar que a verdadeira humildade é a força secreta dos servos de Deus. Maravilha! Então a gente pode aplicar da seguinte forma. O legado de Abigail para nossas vidas são alguns pontos importantíssimos que precisamos extrair para nossas atitudes. Primeiro, sabedoria. Abigail transformou o caos em paz através das palavras sábias e ações prudentes. Humildade. Assumiu culpa alheia, abrindo espaço para Deus agir e salvar vidas. E a mansidão, irmãos. Força sob controle. Respondeu com equilíbrio em meio à fúria. Então lá vai a frase, anotem aí. Uma única pessoa pode alterar o rumo de uma situação completamente perdida. Seja você essa pessoa em o nome de Jesus. Tópico 2, meus irmãos, da nossa lição. A ingratidão de Nabal e a humildade de Abigail. Aí lá vai, eu já quero trazer a pergunta que não quer calar para esse tópico.
segundo tópico. Como duas pessoas tão opostas podem viver sobre o mesmo teto, meus irmãos? Nabal representa o insensato que paga o bem com o mal, e Abigail, a sábia que paga o mal com o bem em contrapartida. Oh, glória! Aqui lá vai a segunda palavra-chave. Segunda palavra-chave, humildade, meus irmãos. Humildade. Seguindo, subtópico 2.1. Nabal pagou o bem com o mal. Vamos entender isso aqui melhor. Davi havia protegido os bens de Nabal no deserto, meus irmãos. É importante a gente frisar isso aqui, tá? Mas o rico fazendeiro responde com zombaria e desprezo. Que o seu nome, Nabal, para a gente entender, no hebraico, significa literalmente tolo, meus irmãos. E assim, alguém incapaz de reconhecer benefícios. Então já vai ver que o nome dele já diz. Ele era tolo, porque não reconhecia os favores, era ingrato, não tinha a gratidão no seu coração. Tá? Então a gente vai ver aqui que Nabal foi tolo, imprudente pelas suas ações, meus irmãos. Tá? Vamos lá. No subtópico 2.1, também ainda a gente pode ressaltar que Nabal pagou o bem com o mal. Subtópico 2.1, Nabal pagou o bem com o mal. Davi havia protegido seus bens, como eu havia falado, e aqui dentro dessa ingratidão de Nabal, eu vou trazer 3 consequências da ingratidão. 3 consequências que trazem devido à ingratidão. Tá? A primeira coração endurecido e insensível. Ingratidão leva o coração a estar endurecido e insensível, porque a ingratidão fecha os olhos para o bem recebido e torna a pessoa incapaz de reconhecer a graça de Deus e o valor das pessoas ao seu redor. Segundo, a ingratidão leva a relacionamentos destruídos. Por quê? Porque quem não agradece afasta pessoas, cria conflitos e perde confiança. Assim como Nabal perdeu o respeito de todos ao seu redor, meus irmãos, porque ele era uma referência. As ações, as suas atitudes certamente impactaram aqueles que estavam em sua volta. E lá vai a terceira. A ingratidão leva à perda de oportunidades e do favor de Deus. Tá? Ou seja, a ingratidão impede crescimento, a ingratidão fecha portas, a ingratidão nos impede de experimentar mais daquilo que Deus quer derramar sobre aqueles que reconhecem ser cuidados, meus irmãos. Isso é importante a gente ressaltar. Subtópico 2.2. O poder de palavras de paz. É lindo essa parte aqui, o comentarista foi muito feliz nessa parte, ou em todas, mas ressalto essa porque é de extrema relevância, meus irmãos. Por quê? Porque Abigail usa palavras não armadas. Ela age com rapidez, com prudência e mostrando que a sabedoria não é passiva, ela é ativa e estratégica. Tá? Enquanto Nabal cria conflitos, em contrapartida, Abigail cria pontes. Maravilha. Tá? Então lá vai uma perguntinha para reflexão. Nossas palavras acalmam ou inflamam as situações? Isso é importante refletir. Tá? Então vamos lá. Tem palavras que constroem e tem palavras que destroem, fato. Né? É importante a gente entender isso. Ou seja, em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, Salomão já vai descrever isso. A morte e a vida estão no poder da língua. Vou repetir. A morte e a vida estão no poder da língua. Tá? Vamos lá.
O que nossas palavras podem moldar, tá? O que nossas palavras moldam, ou vão moldar? Mediante a construção ou desconstrução, mas elas vão moldar de alguma forma, tá? Primeiro, nosso ambiente que vivemos. Segundo, nossos relacionamentos que temos. Terceiro, em nós mesmos, as nossas emoções. Quarto, nas nossas decisões. E último, até a visão que temos de nós mesmos. As nossas palavras podem descaracterizar a nossa própria identidade. Tá? Ou seja, permita-me aplicar, o que nós dizemos constantemente é o que vai ser certamente construído ao nosso redor. Seja ele bom ou seja ele ruim. Que Deus possa usar nossos lábios para a glória dele, em o nome de Jesus. Subtópico 2.3. Bem-aventurado os pacificadores. Vamos entender. Abigail encarna a bem-aventurança antes mesmo de Cristo pronunciá-la. Olha só que interessante. Ela é instrumento de reconciliação entre Davi e a casa de Nabal. Tá? Aqui, vou trazer um paralelo resumido entre Abigail e a bem-aventurança. Tá aqui, Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados pacificadores. Direto e aplicável na vida de Abigail. Tá? Ou seja, Abigail, com certeza, foi um exemplo vivo da bem-aventurança que Jesus ensinou milhares de anos depois. Né? Ali já era praticado a bem-aventurança. Né? Assim também, a gente vai entender que Abigail, ela interveio para impedir o conflito. Tá? Como uma verdadeira pacificadora, ela correu para evitar o derramamento de sangue entre Davi e Nabal. E assim como os filhos de Deus, ela escolheu a paz quando a guerra parecia inevitável. Olha só que coisa linda. Segundo, né, suas palavras suaves desviaram a ira. Olha só que coisa linda por ser pacificadora. A resposta branda de Abigail desarmou a fúria de Davi. Por quê? Porque ela provou que a paz nasce da sabedoria, da mansidão e do autocontrole. E terceiro, sua atitude trouxe reconciliação e preservou vidas. Maravilha! Ela não apenas pacificou, mas protegeu sua casa e impediu Davi de cometer um grave pecado. Tá? Assim como os pacificadores que Jesus descreve, Abigail trouxe vida onde havia destruição. E quando escolhemos pacificar, demonstramos ao mundo quem é o nosso Pai. Entenda isso. Quando escolhemos pacificar, tá? Nós vamos mostrar quem verdadeiros somos, de quem é o nosso Pai. Na verdade, de quem nós somos filhos, daquele que, dentro do seu atributo, nos escolheu para representá-lo na terra. E aqui eu trago mais duas citações, tá? Para a gente entender melhor e contribuir aí com uma edificação. Assim como Charles Spurgeon vai dizer que um coração sábio desarma até o inimigo mais furioso. E Tozer vai dizer que a humildade é o caminho mais curto para a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 13, já estamos caminhando para o final, meus irmãos. Tá? Abigail, uma mulher sábia. E lá vai a última palavra-chave. Paz. Última palavra-chave, paz. Tá? De onde vem? A pergunta é, de onde vem a sabedoria que preserva vidas e transforma histórias? O texto na Bíblia, ela mostra que Abigail não é apenas humilde e pacificadora, mas uma mulher cheia de discernimento. Tá? É importante frisar isso.
E já no tópico 3.1, onde o comentarista vai ressaltar Deus fortalece suas servas, a gente vai entender aqui que Davi vai reconhecer a mão de Deus por meio de Abigail, tá? Porque a sabedoria dela não é apenas natural, é concedida pelo Senhor, é algo sobrenatural. Davi tinha visão do reino. Davi percebeu que aquela mulher era uma mulher diferente. Ou seja, mulheres e homens usados por Deus sempre agem com discernimento em momentos críticos. Em momentos críticos. E lá vai mais uma pergunta de reflexão. Quantas vezes Deus usa pessoas simples para nos impedir de cometer grandes erros, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 3.2. A beleza de Abigail. Tá? A Bíblia destaca sim sua formosura física, mas seu caráter ofusca a sua aparência. Ela mostra que a verdadeira beleza é composta de graça, humildade e sabedoria, meus irmãos. Ou seja, Abigail revela sua beleza, não somente física, mas ela se torna mais bela ainda pelo aquilo que ela demonstra em seu interior. Porque não basta ter aparência e não viver uma beleza interior. Porque tem pessoas que são lindas por fora, mas terríveis por dentro. E a Abigail mostra uma beleza única, uma beleza sincera, uma beleza que emana e não vem da sua aparência, vem diretamente do seu coração. E lá vai uma pergunta reflexiva, tá? De que vale beleza exterior sem um caráter interior? Do que vale a beleza exterior sem caráter interior? Louvado seja Deus. Subtópico 3.3. A sabedoria preserva vidas. Abigail não apenas salvou sua casa, preservou o futuro reino de Davi de um pecado gravíssimo, tá? Ou seja, ela demonstra que a sabedoria é uma arma espiritual mais poderosa do que qualquer espada. Olha só que coisa linda. Ter sabedoria é derramar conflitos, é vencer conflitos, é vencer circunstâncias. Sabedoria é vencer com estratégia, com mansidão, circunstâncias que fazem com que a gente veja o pior. Tem que saber apaziguar, tem que saber vivenciar. Porque somos seres humanos, irmãos, e nos deparamos todos os dias com conflitos, com problemas, com perseguições, todos os dias. O problema não é vivenciar tais circunstâncias. O maior problema é como vamos nos portar diante das circunstâncias, tá? É por isso que Salomão, em seu provérbio, capítulo 3, versículos de 13 a 18, de uma forma resumida, ele vai nos ressaltar, aqui apenas trouxe essa parte, a sabedoria é uma bênção que traz vida e paz, ponto. É ser sábio. Ser sábio traz vida e paz, meus irmãos. E já trago aqui as últimas duas citações. Primeira citação, de Arren, vai dizer: a sabedoria é a habilidade de ver a vida da perspectiva de Deus. E John Stott, ele vai dizer assim: a humildade abre portas para que a força jamais conseguiria. Vou repetir: a humildade abre portas que a força jamais conseguiria, tá? Ou seja, a gente já parte aqui então para a nossa conclusão, fechamento. Por quê? A gente precisa ser um instrumento de paz. Nós precisamos ser esse instrumento. E a história de Abigail nos ensina que a humildade acalma a tempestade, que a mansidão desvia a fúria, que a sabedoria preserva vidas. Em um mundo cheio de Nabais que vamos enfrentar e vamos nos deparar,
impulsivos, ingratos, arrogantes, Deus ainda levanta Abigails, representando aqui toda essa trajetória nessa aula. Homens e mulheres que escolhem ser instrumentos de paz, tá? Que ao sairmos, então, meus irmãos, desta aplicação, desta linda aula, o Espírito Santo de Deus nos ajude a escolher, responder como Abigail a essas circunstâncias, e que sejamos aqueles que, com sabedoria, com graça, com mansidão, desarmam conflitos e apontemos nossas atitudes para Cristo, que é sim o príncipe da paz. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, que Deus abençoe a aula que certamente será ministrada, que Deus abençoe as vossas famílias em o nome de Jesus. E aqui eu agradeço a minha oportunidade para a glória de Deus.